Olá, estamos começando mais um interview com Cristina Monte aqui no Amazon Play, TV e Jornal do Comércio. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial para falar de um assunto muito importante sobre a nossa saúde. Não existe tema mais importante na nossa vida do que saúde. Para falar um pouco sobre AVC, eu convidei aqui a doutora Driele Salles, que é neurologista clínica do Hospital Santa Júlia. Boa tarde, doutora, seja Boa bem-vinda. tarde. Doutora, eu vou começar aqui mostrando dois casos de AVC aqui que a gente conseguiu detectar aqui. Na sexta-feira, dia 18, o músico e fundador da banda O Rapa, Marcelo Yuca, de 53 anos, morreu após um acidente vascular cerebral, né, conhecido como AVC. E popularmente como derrame, ocorrido no início do ano. Ele teve, acho que no início do ano, o AVC, ficou internado e faleceu agora no dia 18. E me chamou também a atenção um outro caso de um rapaz de 16 anos, que na sexta-feira, dia 11, o Thiago Silva, de 16 anos, atleta de voleibol do ginásio Clube de Santo Tirso, lá em Portugal, passou mal depois do treino, foi para casa, teve um AVC e entrou em coma induzido, falecendo no domingo, no dia 20 de janeiro. Aí eu pergunto, doutora, existe algum grupo específico para mais predisposto para ter o AVC? Bom, por incrível que pareça, às vezes a população não tem essa noção, mas o AVC é uma doença que pode acometer desde o bebezinho intraútero até o bebê, o neonato, e todas as idades. Mas ele é mais frequente em pacientes acima de 65 anos, tá? Mas pode acontecer em qualquer idade. É porque eu achei assim bem dois casos bem diferentes, né? Um rapaz de 16 anos e o Marcelo de 53 anos. Então, quer dizer que não existe uma idade. Qualquer um de nós, em Qualquer qualquer um de momento, nós pode estamos ter propensos a desenvolver isso. um, né? Principalmente quanto maior a idade. Certo. Aí mais lá para frente aumenta a Aumenta a porcentagem, a chance. chance, né? Isso. E aí eu queria saber o seguinte, doutora, explica pra gente o que que é o AVC, na verdade. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o que que é o AVC. Bom, a sigla AVC significa acidente vascular cerebral. Tá? Ele é decorrente de um dano no cérebro que ocorre por uma alteração vascular, seja um entupimento de uma artéria, seja o rompimento de uma artéria. Tá? E aí isso leva a gente a ter os dois principais tipos de AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, que são os dois tipos que a gente tem. O AVC isquêmico, que é o mais frequente, até 80% é o isquêmico, é aquele que tem uma obstrução de uma artéria. Tá? E o AVC hemorrágico é aquele que tem rompimento da artéria e isso leva a um sangramento intracraniano, sangramento dentro da cabeça. E isso pode acontecer internamente mesmo no organismo, ou a gente precisa sofrer uma pancada, acontecer alguma coisa, ou é dentro do corpo mesmo, por algum sistema, algum processo Ele interno do organismo, Existem pode várias romper? causas, né? Isso, as Mas causas. o AVC hemorrágico, que é esse que rompe as artérias, a maior parte deles vem espontaneamente. Às vezes um pico hipertensivo, uma pressão muito alta, isso vai, rompe uma artéria e gera esse sangramento dentro da cabeça. Mas o sangramento dentro da cabeça também pode ter outras causas, por exemplo, o trauma, como você falou. Aí a gente já não chama de AVC hemorrágico, a gente vai chamar ou de hematoma intraparenquimatoso ou hematoma subdural, tá? Aí são relacionados ao trauma. Nossa, gente, que coisa, né? A gente fica até. Porque realmente a qualquer momento você pode desencadear aí esse tipo de doença. E, doutora, me fala um pouco sobre as sequelas, né? Porque a gente vê, geralmente as pessoas falecem rapidamente, né? Já morrem, ficam internadas durante um tempo, como foi o caso do Marcelo aqui, que chegou a ficar internado aí algumas semanas. Mas a gente sabe que também o pós, as pessoas ficam com sequelas. Quais são as maiores sequelas, mais recorrentes? Bom, esse ponto, Cristina, é muito importante, porque a gente viu que a frequência do AVC é muito grande, tá? Ele é responsável pela segunda causa de mortalidade no Brasil, então é a segunda doença que mais mata no Brasil.
E dos pacientes que conseguem sobreviver a essa doença, apenas 20% conseguem voltar ao trabalho, à vida que tinham antes. Nossa, é muito baixa a porcentagem, Isso 20%. porque a maioria que não recebe o tratamento acaba ficando com sequelas. Essas sequelas podem ser motoras, de não conseguir mais andar, não conseguir mais descrever por ter uma fraqueza de um lado do corpo, não conseguir mais ter sensibilidade. Acho que a voz também, às vezes, Ter uma prejudica. assimetria facial, que é o desvio de rima que acontece, alteração da fala, tanto da dicção, né? Os pacientes ficam com a fala enrolada, que Isso geralmente prejudica é a o dicção. que a população consegue entender. Mas não é só isso. A alteração da fala pode ser que o paciente não consiga entender o que o outro está dizendo. Olha que incapacitante. Olha. E também não consigo expressar a fala. Então não é só dela estar enrolada, mas a característica em si, o conteúdo da fala pode estar alterado. Além disso, a gente pode ter alteração visual. Tá? O paciente Também pode ficar prejudicar a visão. amaurótico, né, que é cego por causa de um AVC. As duas vistas, doutora? Ou Pode ser as duas ou vistas, pode sim. também pegar só uma Pode vista? pegar ainda... só de um lado. Isso. E tem as alterações cognitivas também, né? Quando eu falo de alteração cognitiva, eu falo em relação à memória, concentração, raciocínio. Então, o AVC, ele não traz só sequelas motoras, como eu demonstrei, né? Ele traz sequelas cognitivas também para esse paciente. Doutora, e como é que é feito, né? Rompeu lá alguma coisinha lá na cabeça, uma veiazinha, tal, teve o processo de AVC, tal. Aí tem todos os cuidados, tem todo um protocolo. É cirúrgico que vocês tratam? É para tirar aquele sangramento, a base de remédio? Como que é mais ou menos O tratamento do AVC, ele vai depender do tipo de AVC, né? Bom, eu vou separar aqui para ficar bem didático. O AVC isquêmico, tá? Que é o mais frequente, 80% da população tem. Ele é causado por um coágulo dentro de uma artéria, tá? Eu sempre explico para os meus pacientes, é como se fosse um cano entupido, sim, que não está passando o sangue, o fluxo sanguíneo. Fica mais fácil para a gente entender. Então, aquela área que tá que não está recebendo o sangue, é aquela área que vai ter sofrimento. Tá? Nesse caso, o paciente ele pode receber 2 tipos de tratamento, tá? Que é o tratamento medicamentoso, que é feito com trombolítico, que é uma medicação que o intuito é dissolver esse coágulo para restabelecer o fluxo sanguíneo. Isso acontece região. mesmo tendo um rompimento lá, porque um cano a gente tem que trocar, né, gente? A gente vai lá, troca o cano. Não dá para fazer, acredito que não dê para fazer a mesma coisa. Ele se restabelece, doutora? É como se fosse dissolver que está gerando a obstrução. Mas o fluxo pode voltar ao normal isso. Depois dessa medicação. Certo. Tá? Então a intenção dele é dissolver o coágulo e restabelecer o fluxo naquele vaso. O problema desse tratamento é que ele precisa ser iniciado imediatamente. Então, o paciente tem até 4 horas e meia para receber esse tratamento. No Brasil, que nós temos um sistema público maravilhoso, eu acho que é daí que a gente consegue entender por que tanto brasileiro morre de AVC, né? A doutora acabou de falar aqui que é a segunda maior causa de morte. E eu estava aqui pensando, puxa, o que leva tanto nós brasileiros a desenvolvermos, a termos, né, essa doença e tal. Então eu acho que está muito ligado à questão da não manutenção, de não receber o tratamento adequado nessas 4 horas. Hoje, para você marcar uma Isso. consulta, para você receber um atendimento no sistema público de saúde, você vai demorar muito tempo. Eu acredito que na hora que você conseguir ser enfim, consultado, passar por ali para os exames, seja lá o que for, já passou desse tempo que a senhora está falando. E a gente tem um outro tipo de tratamento que foi estabelecido agora em 2018, que a gente chama de trombectomia mecânica. É como se a gente fosse desentupir o cano ou desentupir a artéria, tirando mecanicamente esse coágulo. Então aí você abre a cabeça? Não necessariamente. Isso pode ser feito direto pela artéria. É um procedimento endovascular. Então, o neurocirurgião ou o radiologista intervencionista, ele consegue, através de uma artéria grande, introduzir como se fosse uma pinça, tá? Que ele chega nessa artéria entupida, vai lá e puxa esse coágulo. É um tipo videolaparoscopia? É um procedimento... Não necessariamente. É um procedimento que a gente chama de radiologia intervencionista, tá? Que pode ser feito pelo neurocirurgião ou o
cardiologista intervencionista. Então, é feito através de uma punção numa artéria grande, aí vai entrar um aparelho, é como se fosse um cateterismo, mas no cérebro. Tá. Tá? É como se fosse um Ótimo, cateterismo, dá mas pra no gente ter cérebro. uma Acho que noção. fica mais fácil. Isso. Assim como no infarto, na fase aguda, o cardiologista vai lá e tira o coágulo, abre aquela artéria, da mesma forma da mesma forma isso vai ser feito nas artérias do cérebro. A diferença é que esse paciente, alguns pacientes, em casos selecionados, a gente pode tratar até 24 horas, tá? Mas, por exemplo, aqui no Amazonas não está disponível esse tratamento pelo SUS. Nossa, então, é um tratamento novo, é um tratamento que tem um custo elevado, mas que com certeza vai tem salvar os benefícios muito mais pessoas, né, pacientes. doutora? Isso. Maravilha. Doutora, o que a gente pode fazer? Hoje a gente fala muito de se evitar as doenças, né? Então, ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, geralmente é o que os médicos mais recomendam pra gente, de um modo geral, para nossa saúde, né? Eu gostaria de saber se tem alguma coisa ou algumas coisas que a gente pode adotar ou deixar de fazer para a gente manter a nossa saúde e evitar de alguma forma que a gente entre aí nessa estatística aí do AVC. Esse ponto é muito importante, porque 90% dos fatores que levam ao AVC são preveníveis. Nossa, gente, 90%, então olha aí. É muito alto, né? Ai, gente, olha lá. Que a gente pode atuar aí. Bom, idealmente, a gente tem que tentar manter uma vida saudável, né? E a vida saudável, ela inclui uma alimentação saudável, tá? Se possível, com a orientação de um nutricionista, exercício físico regular, perda de peso, né? Evitar a obesidade, parar de fumar, que é uma atitude que vai evitar tanto doença cerebrovascular, que é o AVC, como doença coronariana, e até alguns tipos de câncer. Você vê como uma medida, parar de fumar, isso gera uma... reverbera num monte de outras áreas da saúde. Sim. Além disso, o ideal é a gente ter um controle bom dos fatores de risco, que são a pressão alta, né, o diabetes, o colesterol alto. Então, tratar adequadamente essas doenças é importante para evitar o AVC também. Ótimo. Doutora, eu queria que a senhora falasse para a gente um novo protocolo que o Santa Júlia está trazendo aqui para Manaus, que vai ajudar muito nessa questão do AVC e dos pacientes. A senhora pode explicar para a gente, mais ou menos, como é que vai ser esse procedimento, como é que é esse protocolo? Por tudo que a gente falou aqui, o AVC, acho que vocês perceberam que o AVC é uma doença que você precisa ter um atendimento imediato e um atendimento realizado por uma equipe treinada para aquilo, né? Então, neurologistas treinados para realizar o melhor atendimento em tempo hábil para esse paciente. No menor tempo possível, né? Mais preparo no menor tempo. Bom, então o protocolo AVC que a gente está tentando implantar no Hospital Santa Júlia significa dar um atendimento rápido e adequado para esses pacientes. Então, eu costumo dizer que é desde o porteiro. Então, o porteiro tem que saber identificar o AVC e evitar que esse paciente vá para a fila. Não, ele tem que já outro caminho, já é outro caminho. Isso. Chegando na avaliação da enfermagem, a enfermagem vai fazer uma escala, que eu até coloquei a figura, que é a escala de Cincinnati, que é uma escala simples. Inclusive, a população pode usar para triar, para identificar os pacientes que estão com AVC. Então, avaliar a simetria facial, então é o sorriso, avaliar se o braço tá fraco, então se algum braço tá caindo, tá pendendo, isso. E avaliar também a articulação da fala. Então, já conversa com a pessoa para ver se ela está respondendo. Isso, se está respondendo e como ela está respondendo, tá? Então, para saber talvez o nível. Para ver se tem alteração da fala mesmo, que a gente chama de disartria, mas que popularmente é fala enrolado, a fala empastada. Então, a enfermagem identificando esse paciente como de risco, ele vai ser acionado o protocolo AVC, a equipe do AVC, que inclui o neurologista, tá? Inclui a sala da tomografia, para a gente incluir o laboratório, para que toda uma cadeia, um ecossistema, né? Toda a cadeia seja deflagrada para esse paciente ser tomografado, fazer o exame da cabeça, definir se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Entendi. E a partir de então definir o tratamento ideal para aquele Lembrando caso. que esse paciente tem até 4 horas e meia para receber o tratamento medicamentoso. Quando é que vai começar? Vocês vão implantar esse protocolo, doutora? Em breve. Em breve. Olha, estamos trabalhando para isso.
Por mês, doutora, a senhora tem ideia quantos casos de AVC passam pelo Hospital Santa Júlia? É difícil Numa noção. esse número, mas eu acabei de falar para Carol que eu estou com 2 pacientes internados na unidade coronariana com AVC. Um com AVC isquêmico, outro com AVC hemorrágico. Puxa Em vida. uma semana eu já tenho 2, pelo menos, né? Pois é, doutora, vamos torcer que eles se restabeleçam, né? Se Porque Deus quiser. vocês viram aqui, né, gente, é uma doença muito séria e o que eu achei mais legal é que a gente pode evitar. Eu adorei quando a senhora falou que 90% é evitável. Então, tomando Isso. algumas medidas para nossa Sim, saúde, tendo a uma gente- orientação médica, nutricional adequada. é muito importante, porque hoje em dia a gente come muita porcaria, muita Verdade, bobagem, né, doutora? Verdade. Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Adriele Salles e vou deixar aqui também o e-mail dela para quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma informação. O e-mail dela é driele, com 2 L's, nogueira@gmail.com. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui. Quando a senhora tiver novidades, por favor, retorne para a gente, porque saúde, gente, é o nosso bem maior. Não pode existir coisa mais importante para a gente, né? Não só para nossa saúde, mas dos nossos familiares, dos nossos filhos, né? Dos nossos maridos, amigos, enfim, de toda a população. Então, agradeço bastante a sua presença aqui. Eu tá que bom? agradeço, espero que todos tenham entendido a importância de saber o que é AVC e a importância de você dar um tratamento imediato para esse paciente, para evitar com sequelas e até a morte. Com certeza, ficou bem esclarecido. Eu quero aproveitar aqui para falar para vocês que eu quero agradecer a Petland, que é o telefone lá da Petland Veralves, é o 33456583. O Instagram deles é petland.veralves. Quero agradecer muito que eles me brindaram aqui com uma cesta lindíssima, uma bolsinha linda, com presentinhos para os meus pets. Então, eu convido você a dar uma passada lá na rua Pará, no Vieira Alves, que as meninas lá, a Raquel e a Michele, estão lá para atender o seu pet com muito amor e carinho, porque eles também, os nossos bichinhos, fazem parte da nossa família. Uma última informação para vocês, a gente está prorrogando para sexta-feira a promoção do paninho mágico. Então, não perca essa oportunidade. É um paninho com uma tecnologia super legal que dispensa o uso de produtos. Você pode usar para fazer limpeza. Eu vou mostrar aqui no ar aqui rapidinho. O Giovanni, que é o nosso produtor, está trazendo aqui para mim. Obrigada, Giovanni. Olha, é um paninho muito simples, mas ele, doutor, ele é muito legal. Ele é da Jampro, ele limpa até 99,97% do ambiente sem precisar de produto de limpeza por causa da trama dele. Limpa com muita efetividade, sem precisar usar produtos. Então, a gente está aqui fazendo um sorteio. Não perca a promoção. Se inscreva aí na nossa fanpage, nas nossas redes. Acompanhe, que sexta-feira a gente vai fazer aqui a promoção, o sorteio, tá bom? Muito obrigada para vocês e até a próxima semana. Um abraço.